Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre ansiedade com Daniela Blaut. Andréia Reis fala sobre coisas de menino e de menina. Adriana Guedes fala sobre férias a dois. E também tem o Jurema Responde. Olá, eu sou a Josi, você está no NAP TV. Para iniciar o programa, Daniela Blaut fala um pouquinho sobre ansiedade. Dá uma conferida. Então, novo ano sempre é cheio de expectativas, né? É a condição do novo, a possibilidade de se reinventar, buscar o que é do seu foco, e às vezes é uma condição de trazer algumas ansiedades junto, né? Como lidar com isso, como possibilitar esses novos desafios quando se enfrenta ou quando se olha um novo ano a decorrer, né? Estamos em 2019, se a gente vai olhando os meses, a gente tem vários meses e aquelas condições de etapa. E muitas vezes dá a entender, e é uma busca de que olhar um pouquinho do que não foi visto, o que não se conseguiu do ano que se passou, né? Mas é o controle. Eu acho que dentro disso a gente tem que poder olhar com muita propriedade, com muita calma, com muita tranquilidade, que é um ano somente que está começando. E poder lidar com essa ansiedade, um pouco com essas sensações de ter que fazer tudo num momento. E aí seria o importante de poder olhar o foco. Quais seriam as metas, quais as possibilidades e poder rever de fato quais seriam aquelas metas anteriores que você buscava com a via do que quer que dê certo ou que a sua vida vai direcionar. Às vezes um curso, às vezes são etapas de concursos, de poder reaver, com a forma de lidar também com a questão de estudos. Um novo trabalho é muito desafiador, né? Essa busca de poder lidar e ao mesmo tempo que rege totalmente a sua vida, podendo olhar talvez a saúde, olhar o que realmente muitas questões vão ocorrendo ao seu tempo, né? Podendo ver que às vezes tem coisas que atrapalham muito e quando a gente se acomete da ansiedade em si é uma condição muito de enfrentamento. Às vezes os sintomas vão aparecendo e a gente não acaba se dando tão conta porque sempre foi assim, é natural viver assim, mas esse é um momento de parada. Então, como é o início de ano, eu acho que o que ficaria a dica é poder entender que isso é uma forma nova de poder lidar com essas estratégias, sentar, criar o foco, as metas, quem seriam as pessoas, onde está esse nível desse foco, onde eu vou buscando tais situações como expectativas, mas o que eu deveria direcionar. Então, assim, com muita cautela e uma via de não adoecer também. É um ano que vai dando expectativas, às vezes várias oportunidades e poder olhar tudo isso com muita propriedade, com um formato cronológico, assim, podendo dar conta de tudo, porque o estresse, onde hoje é um dos maiores vilões, né, da gente poder se dar conta de que o estresse ele acomete muito, eleva o nosso nível de cortisol, a sensação de adrenalina, o distúrbio do sono relacionado muito a não ter um bom sono, e aí é um novo dia onde como é que você vai produzir tanto de trabalho quanto estudo. Então são os sinais que a gente precisa ter em alerta, porque isso faz parte, que reflete na alimentação, reflete na atividade física, reflete na condição mental e cognitiva, né? E o que é essa condição do cognitivo? É lidar com a atenção, as memórias e muito relacionado a essas questões que eu vou precisar dar conta. E acima de tudo a criatividade. Eu sempre penso, planejamento e organização está muito relacionado a isso. E quando temos uma fadiga, uma exaustão emocional, quando o estresse ele toma conta, ele vai além do que se percebe, a gente perde, tem um prejuízo que a gente sempre diz, né? É um prejuízo não financeiro, que não deixa de ser, mas é um prejuízo dessas condições de lidar com as coisas da sua vida. E eu acho que a criatividade no momento de enfrentamento, ela se torna essencial, né? É poder pensar diferente, achar formas diferentes para lidar com essas expectativas, sim.
o limiar, acho que sempre a tolerância da frustração, cuide das suas metas tão audaciosas, se no primeiro momento faça uma pauta de metas que você quer chegar, mas não também podendo lidar que se algo diferente ocorrer, como é que a gente vai lidar com essa expectativa que se foi criada? Todo início do ano tem isso, né? Vou fazer tais coisas, se traça tais metas e perspectivas que quer com sucesso quando chegar lá em dezembro, no final, poder olhar. Mas qualquer situação que ocorrer no meio do caminho é poder olhar e fazer uma pergunta. O que é que está tão desfocado do que eu não estou conseguindo chegar? E eu acho que essa é uma forma muito interessante. É lidar com as emoções, é o reciclar dessas possibilidades. E aí é onde a gente vai tendo essa busca de qualidade de vida, podendo ter uns relacionamentos mais saudáveis, porque isso também reflete ao nosso comportamento, né? E as emoções são ligadas, tanto comportamento às emoções, de poder ser mais assertivo, poder ter mais propriedade nisso. E quando se entende que quais seriam as estratégias, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre acho, e fica uma dica muito expressiva, ter uma agenda, poder lidar com os seus horários, com os seus compromissos, as suas listas, né? Um bloco de mapa mental que a gente poderia listar como se fosse uma condição de várias ideias, né? E aquela explosão de ideias, ela possa criar algo que venha a seu benefício. Quem seriam as pessoas? Quais os formatos, né? O que eu precisaria ler mais? Me posicionar mais? E dentro disso ser uma possibilidade de atingir, sim, né? Então, é essa organização, planejamento de um novo ano com muita cautela, mas é necessário. Poder olhar, planejar, se dimensionar o seu ano, porque eu acho que vai ter mais êxito. E eu sempre acho que quem tem um planejamento, por que hoje se pensa em quando se aposenta os indivíduos que têm uma aposentadoria mais bem sucedida, aqueles que planejaram, organizaram? É aquelas pessoas que organizaram ao longo da sua vida, qual a forma? Então, por isso, pensando nesse novo ano, né? Um novo ano que está a seguir, mas sempre cuidando deste contexto, né? Com muita cautela, uma busca de entender que faz parte do nosso dia a dia, o estresse ele vai fazer parte, mas assim, você vai lidar com esse a mais e a menos e saber o seu limite. E aí, podendo olhar que, acima de tudo, a gente tem um certo limite, a gente quer a qualidade de vida e buscar esses âmbitos, tanto quanto social, cognitivo, né, mental e psicossocial, assim, dentro da nossa vida, para dar um maior êxito. Nas últimas semanas, um assunto gerou uma repercussão enorme, que são cores de menino e cores de menina. A psicóloga Andréa Reis vai falar um pouquinho pra gente sobre. Todos nós temos presenciado muito nas redes sociais, na TV, na política, essas questões de gênero. Isso é uma coisa muito delicada e é importante a gente refletir um pouquinho. Delicada eu digo porque quando a gente chega ao extremo de determinar cores para menino ou menina, ou também ao mesmo tempo não permitir que a criança possa escolher, ou uma mãe possa escolher vestir só de uma cor. Então é delicado devido a isso. Por quê? Quando a gente pensa que uma cor de roupa vai determinar o teu gênero, né? Isso é muito complicado. Então aí entra a questão do delicado. Assim como um tipo de corpo vai determinar se você é bonito ou feio, o partido que tu segue ou ideias que tu tem, isso vão determinar se você é X ou Y. Por isso que é muito delicado. O que nós temos que pensar, e eu já repeti isso algumas vezes aqui, é o bom senso para poder lidar com essas questões. Então, se determina-se que o menino usa azul e a menina usa rosa, isso é uma coisa cultural. Em primeiro lugar, eu acho importante a gente pensar. É algo cultural que vem de muito tempo arraigado em nós, de determinar. Tanto que a partir disso se organizam as festas de aniversário das crianças, se organizam também agora a declarar se é menino ou menina
né? O chá para a declaração de que sexo é a criança, enfim. Então isso tudo são questões culturais que vieram sendo construídas na medida que o tempo foi passando. Agora, quando a gente entra na questão de uma certa obrigação de que menina usa rosa e menino usa azul, aí sim nós estamos interferindo no gênero. O gênero é uma delimitação, se eu poderia arriscar dizer, inclusive de um perfil de funcionamento, de quem é esta pessoa. Então é muito complicado a gente determinar quem é esta pessoa, o que ela é, esta pessoa, por uma cor, né? Ou a partir da definição deste gênero, tanto masculino como feminino, tanto hétero como homossexual. E essa determinação vai mudar a forma como a gente vai olhar para as pessoas. Então acho que o que tem que ser discutido não é tanto se tem que usar azul, se tem que usar rosa, usa a cor que tu quiser, do jeito que tu quiser. Se quiser botar na tua filha só rosa, bota. Se tu quiser botar azul no teu menino, bota. Não tem nada a ver com a cor em si, e sim com a forma como você lida com a pessoa. E não determinar a forma dela agir a partir de uma cor. Não determinar a forma dela agir pelo tipo de corpo, e sim por quem ela é. É isso que interessa a gente pensar, é no ser humano como ele é, como ele se comporta, que pessoa ele é, o quanto ele faz o bem para o outro, o quanto ele é importante para ti, o quanto você ama essa pessoa. E não se ela vai ser azul, se vai ser rosa. Sei que essas cores estão levantando bandeiras, né? Tanto contrárias ou a favor a várias coisas. Enfim, eu acho que isso é para outra discussão. Mas o importante é a gente questionar a liberdade de escolha. Eu tenho uma liberdade de escolha se eu quero ser azul, se eu quero usar azul ou se eu quero usar rosa. Eu tenho uma liberdade de escolha se eu quero gostar de menino ou quero gostar de menina. Eu tenho uma liberdade de escolha se eu quero morar fora ou morar no país. Eu tenho uma liberdade de escolha se eu quero votar no X ou votar no Y. Cada um é livre para definir o que quer. Cabe a nós, pais, educadores, orientar determinadas escolhas. Agora não quando tem a ver com características pessoais essenciais da pessoa, que é da essência, que é da liberdade dela de escolha. Então acho que antes da cor, nós temos que pensar no ser humano e nas escolhas e na liberdade que ele tem dessas escolhas. Agora você confere a nossa psicodica e em seguida o nosso intervalinho. Minha dica hoje é o filme Felicidade por um Fio, que conta a história de uma jovem que passou a vida toda dela, por influência da mãe, cuidando dos cabelos, alisando os cabelos como se cabelo liso fosse um cabelo perfeito. E a vida dela toda girava em torno dessa perfeição ilusória, que era inicialmente tida através desse cabelo, entre aspas, perfeito. Com o tempo ela descobriu, foi se descobrindo, foi se autodescobrindo e vendo que a vida dela tinha sido uma ilusão, porque ela tinha deixado de fazer muitas coisas interessantes para tentar manter essa pose de perfeição. Então, é uma jornada de autodescoberta, é uma jornada de empoderamento que ela sofre, onde ela identifica o próprio poder nela e não na imagem externa. Vale muito a pena olhar esse filme. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial,
contábil, fiscal, tributária e trabalhista, é comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. A psicóloga Adriana Guedes vai falar um pouquinho sobre férias de casal. Aonde ir a dois? Com que família ficar? Confere aí. Então, convido hoje para a gente bater um papo sobre a questão das férias. Como é que os casais resolvem as suas disputas e as situações, né, de indecisão e aquele cabo de força sobre onde é que vamos passar as férias? E como é que a gente faz para não viver aquela situação das férias frustradas ou então daquela coisa da gente ter que tirar férias das férias no final das férias de tanto que a gente se estressou, né? Então, pensando como é que nós podemos fazer, como é que podemos pensar uma conversa, né, entre o casal, para que a gente possa pensar, a cada ano a gente tem uma nova oportunidade, né, de contemplar coisas diferentes. Então, os cônjuges têm certamente, cada um na sua família de origem, algumas exigências, né? Tem a avó que quer ver os netos, ou quando não tem filhos, né? A mãe que quer passar com o filho um tempo maior, quando ele está mais livre, nas férias. Então, cada um faz os seus convites lá na família de origem e o casal tem que decidir com quem que ele vai, né, poder passar esse tempo e contemplar esse tempo das férias. Mas muitas vezes fica difícil porque cada um tem uma cultura dentro da sua família de origem, né? E cada um quer contemplar os seus, né? Ah, mas na minha família a gente não foi no ano passado, esse ano tem que ser assim. Ah, você nunca cede, daqui a pouco eu começo a cobrar, né? Porque acho que o meu cônjuge nunca cede, sempre tem que ser do jeito dele. Então, a gente precisa chegar a um acordo e a comunicação do casal é muito importante para isso. Sem a gente também esquecer que às vezes, apesar desse cabo de força e da gente ter a vontade de visitar os nossos pais, nossos parentes, também tem essa família nova, essa família que o casal representa e que é uma família que pode eventualmente tirar férias sozinha, sem ter que visitar ninguém,
né? Então, a gente pode ter formas diferentes de negociar e até considerar a possibilidade de a gente contemplar umas férias só nossas. Então, é muito importante que a gente possa buscar uma comunicação entre os dois cônjuges, né? Para planejar as férias de um jeito mais tranquilo e considerar as possibilidades, as várias alternativas, inclusive essas que a gente ainda muitas vezes não contempla, né? Às vezes o casal tem dificuldade de ver que ele é uma família, que contemplar a nossa família pode não significar contemplar um convite necessariamente da família de origem dele ou dela, né? Mas que sim, às vezes contemplar a nossa família é contemplar a família nuclear, né? É os dois cônjuges podendo sair de férias sozinhos, fazendo algum programa sozinhos, né? E aproveitar as férias de um jeito que seja mais tranquilo, que seja mais flexível. Então, entrando dentro dessa ideia da flexibilidade, eu acho que é bem importante a gente lembrar que para a relação conjugal, a gente tem um processo do casal que consiste na possibilidade de cada um ir aprendendo como... Ao mesmo tempo que eu pertenço à minha família de origem, eu trago vários elementos da cultura e do jeito da minha família de origem agir e pensar a vida, eu também posso aprender coisas novas nessa oportunidade de encontrar no meu cônjuge uma outra cultura, uma representação de uma outra, né, um outro estilo de família. Então, às vezes tem lá um cônjuge tem uma família muito gregária, o outro tem uma família mais isolada, mais quietinha, mais reservada. Então, a gente estava falando dos costumes diferentes que as famílias têm, né? E o modo de viver que as famílias ensinam para os seus filhos, e a gente aprende a ser desse jeito. E muitas vezes a gente cobra o outro lado, né? O nosso cônjuge que vem de uma família diferente da nossa. Então, a gente tem aquelas famílias mais gregárias, que as pessoas gostam de conversar alto, que todo mundo gosta de se encontrar. Quando se encontram numa festa, muitas vezes ainda querem estender um pouco mais, fica para dormir na nossa casa, né? Fica mais um pouco, a festa vira um Kirby de repente, né? E o outro cônjuge, daqui a pouco, que vem de uma família mais reservada, vai ser aquela pessoa que vai se sentir um pouco invadida, né? Causa aquele estranhamento, esse costume de querer sempre sair, de querer estar sempre junto, né? Mas a vontade de ficar mais quietinho, né? De fazer um programa mais tranquilo. A gente tem as pessoas que gostam muito de sair nas férias tudo planejado, precisa ter horário para tudo, precisa saber onde vai, né? E tem todo esse costume de ter todo um esquema bem pensado antes. E tem aquelas pessoas que não gostam de improvisar, gostam de sair, ver o que acontece no caminho, né? Conhecer lugares que não teria conhecido se tivesse tudo planejado. Então, como é que a gente chega nessa negociação, né? O quanto a gente consegue, às vezes, aprender, a gente que é mais planejado, a sair um pouco do roteiro, né? E conseguir se surpreender e topar alguma coisa diferente que o nosso cônjuge pode nos convidar a vivenciar, porque ele gosta mais de improviso, né? E vice-versa, né? Como é que eu posso aprender a planejar um pouco mais as coisas quando eu não estou muito familiarizado com isso, né? E conseguir deixar o outro me ensinar a fazer isso e eu conseguir ver o que também dá para fazer, né? De uma forma e de outra. Então, é a oportunidade do casal de conversar sobre isso e entrar nesse processo que a gente chama de acomodação, né? De cada um descobrir onde é que eu posso ceder, o que eu posso aprender com o outro, é muito importante. Alguns casais levam bastante tempo para fazer esse processo de acomodação, dependendo também do quanto as suas famílias são diferentes, né? Entre elas. E, é claro, às vezes é preciso uma ajudinha. Então, a terapia de casal pode ajudar bastante nessa possibilidade de discutir as formas de comunicação e facilitar, é uma forma de ter uma facilitação do processo de acomodação. Agora é a hora da nossa querida e divertida Jurema. Confere aí no Jurema Responde.
Gente, não entendo muito bem dessas coisas, mas esse negócio aqui é artificial. E como é que cai as folhas? É tão artificial, querendo ser igual ao natural, que cai as folhas, não entendo, cai as folhas, olha, que coisa. Né, mas não é um assunto, né, não é um assunto falar da planta que é falsa e cai as folhas, né? Depois a dona do NAP aqui vai reclamar que eu tô dizendo que as folhas estão caindo, ai, não sei se não vai dar problema. Problema, me parece que tem esse aqui, que tá dizendo aqui como é que é. Deixa eu sentar no banquinho aqui, vou me sentar no banquinho aqui. Agora me botaram nos banquinhos, me botam umas poltronas bonitas. Hoje eu tô num banquinho. Mas não tem problema, eu sento ainda, cada vez eu consigo levantar depois. Vamos ver. Jurema, me disseram que você ajuda as pessoas com problema. Assim, ó. Eu ajudo um pouco, né? Porque quem ajuda mesmo é as psicólogas. Eu só dou uma ajudinha, tá? Então, assim, se te disseram que eu resolvo os problemas das pessoas, não resolvo. Assim, eu ajudo, dou uma ajudinha. Eu tenho um problema, um problemão. Nossa, que difícil, é problema grande, né? Minha namorada Mariana vai fazer um intercâmbio de 1 ano para o Canadá. Que bom pra ela, é? Nossa, ela sabe falar inglês? Precisa, né? Porque ela fala inglês, francês também, eu sei. E eu não estou lidando nada bem com isso. Imagino, né? Porque ficar longe da mulher que a gente gosta, né? Não deve ser bom. Estamos juntos há 3 anos e eu não consigo parar de pensar se vamos conseguir continuar a ficar junto com uma quantidade de saudade. Olha, querido, vou te explicar uma coisa. Pera, agora eu tenho que levantar. Ai. Olha assim, vou te dizer uma coisa. Quando a Mariana for, você tem que conversar com ela antes. E ver, 1 ano é 1 ano, né? Primeiro, se vocês se gostam, pode ser que dure, né? Não sei. Agora, outra coisa, número 2. Você pensou em ir com ela? Se dá pra ir com ela, né? Também daí resolve. Se vocês namoram 3 anos, já estão enrolando, tu já tá enrolando ela 3 anos, né? Já pode ter casado, né? Agora, tem muita gente que faz essas coisas de amor mais livre, né? Agora, essas coisas é um outro assunto que eu podia falar depois, amores livres, assim, né? Então você pode estar com um, depois você pode namorar outro, e assim é os namoros livres. Então, o que acontece? Você pode, ela ir, vocês combinar que vocês dois ficam com quem vocês querem nesse 1 ano, mas ficam conversando e vamos ver o que vai acontecer. E aí depois que ela volta, vocês voltam a ficar juntos, não sei. Mas assim, ó, vou te dizer uma coisa, você só não pode deixar a Mariana viver as coisas que ela precisa viver, né? Porque senão um dia ela vai ter que cobrar. Se você disser pra ela assim, não vai no intercâmbio, querida, tá? Não vai. E aí, fica comigo. Ela vai ter que cobrar a vida inteira que tu disse pra ela não ir e ela não foi pra tua casa. Entendeu? Então assim, ó, isso é uma coisa que vocês têm que conversar e tentar combinar qual é o jeito que vocês podem fazer, tá bom? Mas qualquer coisa assim, ó, aqui também tem no NAP um atendimento a casal. Casal, vem os dois conversar com a psicóloga. E aí vocês dois podem conversar e chegar no... pensar nas coisas, mas tu não pode tirar a oportunidade dela. Olha só, imagina, Canadá, um lugar muito legal, diz que é um país muito bom, tu não pode deixar ela ali. Então, conversa com ela, tá? Conversa. Agora, sabe o que eu vou fazer? Vou dar tchau pra vocês. Eu vou aproveitar que não tem ninguém aqui e eu acho que eu vou tirar uma sonequinha aqui nesse lugar bonitinho, tá? Eu vou tirar uma sonequinha. Tchau pra vocês, tchau. O programa de hoje está chegando ao fim, mas ficamos com vocês no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Se quiser falar com a gente, dá uma ligadinha para sugerir talvez alguma outra matéria. Você fica agora com a nossa programação da Vale TV. Tchau, tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.